mulher cativante não recebe o homem com uma longa lista de problemas que ela teve naquele dia. A mulher cativante sempre avisa onde está e gosta de esperar o marido em casa com comida pronta. A mulher cativante sabe que o sexo representa um papel muito importante na vida do marido. Por isso, ela sabe também que não pode recusá-lo e tudo o que fizer na cama dirá que aprendeu com ele. A mulher cativante aceita que o homem se interesse por futebol e pela companhia dos amigos. A mulher cativante não desconfia quando o marido trabalha longas horas e chega à tarde. A mulher cativante tem a obrigação de passar batom e se maquiar e aparecer bonita e perfumada. A mulher cativante deve considerar o homem a pessoa mais importante da sua vida. Deve dar-lhe mais valor do que a todas as outras pessoas, inclusive a si mesma. Você acredita nisso? Tem alguma coisa errada. Retirei todas as frases da revista Seleções, de outubro de 1969. O nome do texto? O que é que torna a mulher cativante? Do psiquiatra americano Theodore Rubin. Quem concorda com essas afirmações não é machista, é escravagista. Você não quer uma mulher, mas uma escrava. Trate de mudar ou seu destino será o sebo, onde encontrei a revista, ou a delegacia. Esta série do Café Filosófico, sob a curadoria do cronista Fabrício Carpinejar, traz também a psicanalista Diana Corso e a historiadora Mari Del Priore. Em cada programa, uma reflexão sobre a sexualidade e o papel da mulher ao longo do tempo. Quando olhamos para trás e conhecemos os costumes dos nossos antepassados, a forma como eles lidavam com o próprio corpo e a sexualidade, compreendemos muito de nossos preconceitos e dos hábitos que reproduzimos ou eliminamos. Um mergulho na história, conduzido por Mari Del Priore, revela que a repressão sexual vem de longa data. Vamos começar com o Concílio de Trento, que foi um momento importante de definição de comportamentos sexuais. Eu lembro a vocês que é nesse momento da reforma do catolicismo que a Igreja Católica vai convidar os seus fiéis a pensar o sacramento do matrimônio, como talvez um dos sacramentos mais importantes da sua liturgia, mas mais do que consagrar o matrimônio como uma forma de controle social, de garantir, inclusive, a união de riqueza, de pessoas iguais, garantir que esses recursos, de uma maneira ou de outra, chegassem até a igreja e que as famílias constituídas através do casamento funcionassem como uma correia de transmissão de valores, né, de crenças, de verdades, a igreja resolve penetrar na intimidade dos casais, e é desse momento que datam, aliás, junto com o aparecimento da imprensa, os primeiros manuais de confessor que vão ensinar aos casais católicos, literalmente, a ter relações sexuais. Ou seja, as relações sexuais, tais como elas eram praticadas, com muita liberdade, e como a gente as encontra, quem conhece um pouquinho da documentação das visitas da Inquisição ao Brasil, vai ver lá, né, tudo que se vê hoje na internet. Relações homoeróticas, sodomia, sexo anal, sexo oral, está tudo lá na documentação da Inquisição. Os inquisidores vinham não só atrás dos capitais cristãos novos, judeus, mas eles vinham também atrás dos pecados da carne. Mas o que contam os padres, então, aos confessores? Eles ensinam, né, que a relação sexual tem único e exclusivo objetivo de procriação. Deus nos criou, homens e mulheres, para procriarmos, para nos multiplicarmos, e fora desse princípio objetivo não há nada a fazer. Então é importante que essa coisa que vai ser feita seja rápida, de preferência cirúrgica, nada de trocas eróticas, nada de carícias, né? As posições são pré-determinadas pelo Concílio de Trento. Mas, de qualquer maneira, nós estamos vendo aí a igreja tomando conta, e o casamento, então, ele vai despindo a mulher dentro, né, do matrimônio de outro papel que não seja o de mãe. E qualquer outra forma de diversão, de erotismo mais alegre, e esse deve ser feito no bordel, deve ser feito fora de casa. Que os homens amem suas esposas é tão justo e recomendado. Mas que o exímio afeto com que as tratam se transforme em danos dos mesmos que as amam é intolerável. É a mulher o centro dos apetites, desejosa de muitas coisas. E se o homem convier com seus desejos, facilmente cairá nos maiores precipícios. É o homem que deve mandar, a mulher somente criada para obedecer. Mas, como seja em todos natural a repugnância da sujeição, todo o seu empenho é serem no mando iguais.
quando não podem aspirar a superiores. Nós temos grandes historiadores na Europa, né, que têm trabalhos, é o caso do Jean-Louis Flandrin, o grande livro dele, O Sexo e o Ocidente, que trata justamente dessa dupla moral que essa exigência do Concílio de Trento vai criar em casa um comportamento, na rua outro comportamento. Aqui no Brasil, obviamente, todos esses ditames do Concílio de Trento vão chegar com algum atraso. Nós vivíamos uma grande mestiçagem, as ordens religiosas estavam estabelecidas apenas no litoral, né? As pequenas paróquias do interior, em geral, tinham um padre que tinha muitos filhos. Muitos dos portugueses que vinham para o Brasil também, muitas vezes não traziam os seus papéis e acabavam aqui constituindo uma segunda família, sendo depois acusados de bigamia, exatamente porque remontar, né, toda aquela burocracia que permitiria o casamento era muito complicado. Então, a família real, quando ela chega, ela encontra uma colônia onde a vida social se limitava às missas de domingo, onde você tinha um número enorme, né, de homens com uma vida dupla. Então, é esse clima, né, que vai, de alguma maneira, durante o primeiro reinado, tomar o Rio de Janeiro. Nós temos vários casos de adultério, vários processos de adultério, e embora a legislação portuguesa punisse sempre a mulher adulta, assim como o indivíduo que, obviamente, estivesse adulterando com ela, o marido traído podia matar a ambos. Pelo que o homem se apaixonava no século XIX? Vamos lembrar um pouquinho aí da literatura, dos romances que a gente leu, José de Alencar. Mas a serenidade que se derramara por toda a sua pessoa, se de alguma sorte desmaia a cintilação de sua beleza, a embebe de um fluido inefável de meiguice e carinho que a torna irresistível. Sombreia o formoso semblante uma tinta de melancolia que não lhe é habitual desde certo tempo e que, não obstante, se diria o matiz mais próprio das feições delicadas. Há mulheres assim, a quem um perfume de tristeza idealiza. As mais violentas paixões são inspiradas por esses anjos de exílio. Longe de hoje, onde a mulher tem que ser quase que um produto, ela se produz para ser amada, né? No século XIX, a mulher ela tinha que ser doce, ela tinha outras qualidades. A beleza física realmente talvez fosse dos últimos critérios de avaliação no casal. A doçura, a meiguice, a elegância. Se vocês pegarem todos os contos e todos os romances de José de Alencar, vocês raramente verão uma descrição em que ele diz que essa mulher era bonita, era formosa, era belíssima. São, sobretudo, esses adjetivos que falam dessas qualidades que remetem a mulher ao lar, né, que colocam a mulher nessa gaiola dourada que é a casa, que é a maternidade. Elas têm que ter um pudor inacreditável, elas têm que ser comparáveis à Nossa Senhora, elas têm que ser tão puras, tão castas, né, quanto Nossa Senhora. Seja, pois, a mulher que se procura para a esposa. Formosa ou feia, nobre ou mecânica, trabalhadora braçal, rica ou pobre. Porém, não deixe de ser virtuosa, honesta, honrada e discreta. O objeto de desejo do homem mais conspícuo, aquele que ele mais almejava, eram os pés femininos. As mãos que estavam sempre protegidas por luvas. As mulheres não podiam tocar os homens, né? Elas tinham sempre, mesmo quando dançavam a valsa, a atitude tinha que ser um pouco de nojo daquela mão masculina, né? A mão apenas pousava sobre, né, a mão do homem. Ninguém segurava na mão de ninguém, ninguém ficava apertando coisa nenhuma. Tudo era mantido à distância. O máximo que o homem conseguia era aplicar numa mulher o chamado mimo de Portugal. Tem nome de doce, mas não é. Era um beliscão, que era dado justamente no antebraço da mulher, e quanto mais roxo ficava, mais significava que o indivíduo estava apaixonado. Mas, enfim, esses eram os lugares de afeto, e é interessante que se a igreja toma conta da sexualidade até o início do século XIX, com a evolução da medicina e, sobretudo, das faculdades de medicina, as teses de medicina, quem passa a se ocupar da sexualidade, sobretudo do corpo da mulher, são os médicos, né? Durante séculos, a vida sexual das mulheres no Brasil foi determinada, ora pelo controle da Igreja Católica, ora por teses de saúde declaradas em discursos médicos. A exaltação da imaginação, a excitação dos sentidos, as emoções violentas tão frequentes no amor desgraçado,
Abalam muitas vezes o sistema nervoso a ponto de produzir ataque de nervos, histeria, epilepsia e mesmo catalepsia. Os trabalhos de medicina, os belíssimos livros de medicina do século XVIII, XVII, eles são todos muito objetivos em condenar os excessos. As paixões são ruins, né? Os amores completamente desenfreados, sem limites, esses acabam com a saúde. A grande preocupação do médico é com a saúde. Então, é muito importante que não haja desgaste durante a relação sexual. Nós estamos aí retomando novamente o que os padres diziam, né? Só uma posição, só de vez em quando, só para procriação. E agora são os médicos que vão se apropriar dessa linguagem e vão começar a postular o que é bom e o que é ruim para os casais. E aí é muito interessante, porque esse é um momento em que a vida também está se aburguesando. Essas mulheres que estão completamente destituídas de qualquer erotismo, que estão ali exclusivamente nessa função de criar filho, elas vão absorver esse mundo burguês que está se desenhando à sua volta e que está mudando, inclusive, o cotidiano dos brasileiros. Porque passa-se justamente daqueles casebres, daquelas choupanas que existiam, né, existiram até o final do século XVIII para os sobrados. Né? Agora estamos vivendo nas cidades, mesmo os grandes plantadores no eixo do Vale do Paraíba, sul de Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, estão todos urbanizados, eles estão nas suas cidades. As casas que vêm sendo construídas são casas que, de alguma maneira, celebram essa atividade feminina. Mas é essa vida burguesa que elege o quarto do casal como uma espécie de altar, né, onde se dá essa procriação, e os médicos estão lá publicando, muito cuidadosos, recomendações para o uso da sexualidade. Qual era o objetivo dos médicos nesse momento? Controlar o que eles chamavam de emissão de esperma supérflua. Cada vez que o homem gozava, ele tirava de dentro dele muita energia. Então, se o gozo fosse repetido, muitas vezes, o homem ficava desfibrado, ele ficava doente, ele ficava enfraquecido. Então, essa ideia de economizar o esperma está muito ligada à ideia burguesa de acumulação primitiva de capital. Quer dizer, eu boto o meu dinheiro de lado e o meu esperma também tem que ser, de alguma maneira, poupado, né? Porque ele, na realidade, vale muito. Então, é interessante como essas casas elas vão ganhando justamente esse aspecto burguês, inclusive no uso da sexualidade. O quarto, volto a dizê-lo, era um verdadeiro altar da procriação, uma cômoda de santos, aqueles santos todos olhando ali para a cama, um crucifixo pendurado no leito, que cada vez que a cama mexia, também o crucifixo batia na madeira, as mulheres cobertas por longas camisolas e os homens de camisola também. No momento que a mulher entrasse na menopausa, imediatamente suspender qualquer tipo de relação, porque, afinal de contas, ela podia se transformar numa messalina. E a questão da maternidade, uma questão de honra para as nossas antepassadas. Hoje, para qualquer uma de nós, a realização profissional, a busca da felicidade, a busca do equilíbrio, né, é talvez a agenda básica, né, a independência. Mas naquela época é importante nós não cometermos anacronismos e não colocarmos na cabeça das nossas antepassadas esses que são os nossos projetos de hoje. Naquela época, a maternidade e o casamento eram o objetivo de toda mulher. Grande momento do casamento, grande consagração do lar, da família, da vida burguesa, de casas que vão se preparando para receber essas famílias, justamente para atender esse consumo burguês que começa a se operar no século XIX e que, segundo alguns historiadores, vai compensar justamente essa sexualidade reprimida. Quer dizer, quanto mais reprimida a sexualidade, mais vamos gastar. Agora, é muito interessante porque os homens, eles continuavam, né, com a sua dupla moral. Né? A coisa continuava ali vicejando. Nós temos inúmeros casos, José Bonifácio, Joaquim Nabuco, enfim, quantas figuras importantes da nossa história. Dom Pedro I tem 43 filhos bastardos reconhecidos. Quer dizer, a bastardia ficava dentro de casa. Muitas vezes as mulheres criavam de forma condescendente aquele filho natural que vinha ali fazer
parte da família, pagavam-se os estudos, ajudava-se aquele menino a prosperar, a estudar, era comum, quer dizer, havia um ambiente familiar onde a maternidade psicológica quase que se sobrepunha à maternidade biológica. Agora os homens continuam tranquilamente com a sua vida. E é interessante como na segunda metade do século XIX, para atender essa demanda masculina, nós vamos ver a sofisticação cada vez maior dos bordéis, né? Se a prostituição é a mais velha profissão do mundo, todos sabemos, nós tínhamos algumas cidades que até hoje os historiadores identificam nos mapas como cidades que tinham ruas exclusivamente, as chamadas casinhas, né, onde as prostitutas exerciam seu ofício. Mas no século XIX a coisa está muito sofisticada. Vieram vários produtos da França. Chega o champanhe, chega o sorvete, chegam as bonecas francesas de olhos azuis e cabelos louros, chega a maquiagem, chegam as bijuterias, chegam os tecidos e chegam as prostitutas, as famosas cocotes. Quantas vezes não desembarcam nas praias do Rio grupos de 10 e 12 mulheres formosas, brancas de neve, os tipos perfeitos das raças do Oriente, saídas como promessa do gozo de vida honesta e trabalhadeira, das ruas de Peste ou Viena, dos portos de Trieste ou dos plantios da Itália, que apenas chegadas ali, em vez de trabalho honesto para que foram contratadas, são levadas à força, sem dó nem piedade, para os alcouces pelo Kaften. O kaftinismo, Kaften, né, essa figura aparece também nesse momento para organizar esse tráfico internacional de mulheres, que se torna muito acelerado, muito ágil, inclusive porque o porto do Rio de Janeiro, nesse momento, graças ao café, explode, tem uma enorme atividade, o Porto de Santos também, Bahia, Salvador também, e é curiosíssimo como os jornais, inclusive os jornais aqui de São Paulo, volta e meia, né, publicam notícias sobre mulheres que estão vendendo seus serviços na rua tal, incomodando os seus vizinhos, ou fulano de tal, que é um Kaften, né, que oferece mulheres na rua tal, tal, tal. Interessante, então, como há uma espécie de controle da comunidade sobre essas coisas que não estão de acordo com as regras comunitárias. Mas esses bordéis, eles são, como eu digo a vocês, extremamente sofisticados, e da mesma maneira que a vida da mulher casada se aburguesa, a vida da prostituta, da cocote, também vai se aburguesar. Ela não vai trabalhar numa casinha, numa espelunca caindo aos pedaços, ela vai trabalhar numa casa, né, numa maison close, porque aí tudo era francês nessa época, só se falava em francês, ela fazia trottoir, ela não ia fazer a vida, ela ia fazer trottoir, ela ia trabalhar numa maison close, onde tinha um sofá exatamente igual ao sofá da casa do fazendeiro de café. E é muito interessante porque toda a literatura do final do século XIX justamente vai mostrar como ter uma cocote, né, ter uma prostituta estrangeira, faz parte, então, da vida daqueles que haviam ganhado dinheiro, ou com café, ou com tráfico de escravos, ou com aluguel de casas, faz parte desse universo. Quem é essa senhora? Perguntei a Sá. A resposta foi um sorriso inexprimível, mistura de sarcasmo, de bonomia e de fatuidade. Não é uma senhora, Paulo. É uma mulher bonita. Queres conhecê-la? Compreendi e corei de minha simplicidade provinciana que confundira a máscara hipócrita do vício com um modesto recato da inocência. Só então notei que aquela moça estava só e que a ausência de um pai, de um marido ou de um irmão deviam me ter feito suspeitar a verdade. Nesse mesmo momento em que, digamos, as grandes capitais começam a se tornar, digamos, mais abertas às questões do erotismo, da sexualidade. Eu lembro, inclusive, que são as prostitutas europeias que vão trazer para o Brasil não só um refinamento nas formas, enfim, de ter relações sexuais. Vocês pegarem, por exemplo, os processos de meados do século XIX, o que era ter relação sexual? Era o homem abaixar a calça, a mulher levantar a saia. O Gregório de Matos tem um poema em que ele chama isso de trique-trique, mas é um pouco a sensação que a gente tem, que não passa disso, né? Não há nenhuma aproximação amorosa, não há nenhuma ternura, não há nenhuma delicadeza. Então são essas prostitutas que vão introduzir um certo
refinamento no encontro de corpos. E, além disso, elas vão ser também as grandes difusoras dos cuidados contra a sífilis, porque a sífilis no século XIX realmente abateu metade da nossa intelectualidade, abateu metade dos nossos barões de café, porque essa sífilis era contraída nesses bordéis e as prostitutas estrangeiras traziam com elas, digamos, os primeiros cuidados com relação às doenças sexualmente transmissíveis. Junto com isso, chega no Brasil também uma coisa muito interessante, estamos aqui falando de sexo, né? Que são os primeiros livros eróticos. Livros eróticos que eram vendidos muitas vezes numa livraria, mas dentro de um armário que só os homens podiam ver, numa portinha fechada, eles se trancavam com o livreiro e ali, então, lhes era apresentada a coleção dos livros eróticos. Há uma antropóloga que fez um trabalho sensacional, eu gosto sempre de falar o nome dela, é a Alessandra Elfar, que trabalhou com a literatura pornográfica do século XIX, fez um trabalho notável, mostrando que a maior parte dos livros eróticos que chegavam no Brasil eram traduções de livros eróticos franceses, que traduzidas do francês para o português de Portugal. Mas os portugueses, muito pudicos, né, com uma presença muito grande da Igreja Católica, em vez de colocar as palavras chulas, né, eles colocavam sempre, quer dizer, eles procuravam metáforas, eufemismos, né? Então, para vocês terem uma ideia, o membro sexual masculino, que em francês aparecia, né, com todos os seus P's e R's, né, virava, por exemplo, varinha de condão. Não é lindo? Ou Torre de Marfim. Então, essas histórias todas ficam todas muito edulcoradas, é muito engraçado. Então, é muito interessante como há uma espécie de fundo moralista nessa literatura pornográfica que, obviamente, se perdeu e hoje a pornografia está realmente pouco se incomodando com valores ou com moral. O século XX é um período de revoluções, entre avanços e retrocessos. Ao mesmo tempo que a mulher ainda sofre repressão, controle e um forte moralismo, é também uma época de grandes conquistas para a libertação feminina. Essa transição do século XIX para o XX, ela vai conjugar uma série de invenções tecnológicas que vão impactar no conhecimento do corpo, na relação que se tem com o corpo. Eu lembro aqui a invenção da fotografia, né? E as fotografias eróticas, elas já circulam na segunda metade, no fim da segunda metade do século XIX, em toda parte. Em geral, são prostitutas ou atrizes francesas, mas quando os irmãos Lumière inventam o cinema, o filme pornô imediatamente começa a ser produzido. É impressionante como nós já temos filmes pornográficos importantes que são lançados nessa época, e coisas pesadas para a época, né? Sexo anal, sexo oral, isso tudo estamos aí na virada do século XIX para o século XX. Mas nada mais adorável, quer dizer, para nós hoje compararmos com o que rola na internet, do que o avô do Playboy, que obviamente é produzido no Brasil no ano de 1900. É a nossa primeira revista pornográfica e que tem o nome adorável de O Rio Nu, que era uma revista produzida por alguns jornalistas e por frequentadores de bordéis que escreviam, faziam colunas, davam sugestões, né, indicavam novidades. Chegou na casa da mãe Joana, uma menina que veio do interior com 16 anos. Era esse tipo de informação que rolava no Rio Nu. Muita piada, muita coisa engraçada. É interessante como o sexo no Brasil, pelo menos até esse momento, era uma coisa para fazer rir, né? Era engraçado, era divertido. Lembra vocês também que é desse período, essa virada de século, que nós vamos começar a colocar no papel, né, a nossa homofobia, porque os primeiros tratados médicos sobre homofobia surgem também no final do século XIX. E com essa obsessão da medicina pela higiene, a higiene dos corpos, a higiene dos casais, os médicos também vão se debruçar sobre assuntos tais quais prostituição, e nós temos então os primeiros tratados sobre o que na época se chamava de pederose,
que era o afeto que homens mais velhos teriam por garotos, porque nós sabemos que a pedofilia, aliás, também está presente lá atrás, século XVI, né? Nós já temos casos de pedofilia na documentação da Inquisição, nesse momento reaparece, e há os amores homoeróticos tratados como uma doença, tratados como uma anormalidade, né? Junto com o onanismo, que é também um verdadeiro terror dos médicos, e momento também de vários colégios internos masculinos e femininos. Então há tratados incríveis sobre o onanismo, mas a verdade é que os homossexuais começam a ser perseguidos nesse momento e através de políticas públicas de higienização das cidades. E por quê? Porque os homossexuais já estavam organizados, aliás, sempre estiveram, mas é interessante a gente perceber como, frente à existência desses grupos já organizados, né, a resposta da sociedade também era a homofobia, era a perseguição e era considerar isso tudo como uma doença e como uma anormalidade. A nossa vida sexual esteve sob o controle da igreja, da medicina, da moral burguesa, mas também do Estado. Foram políticas de expansão demográfica com sedutoras propagandas, convidando a fazer filhos para a pátria, difundindo ideais como maternidade sagrada e educadoras dos cidadãos de amanhã. E até instituiu-se o Dia das Mães. Durante o governo de Getúlio Vargas, nós vamos ter aqui no Brasil uma preocupação muito grande com a questão da identidade nacional e, sobretudo, uma preocupação muito grande em multiplicar o número de brasileiros. Considerar esse país como uma espécie de grande vazio demográfico, falta de população, falta de gente, isso era uma das preocupações do Estado, toda uma espécie de multiplicação, de preocupação com exército, formação de exército, mais gente, identidade nacional, família. Família é a fábrica, né, de filhos, o lugar da mulher é em casa. E isso casava muito bem com a ideia do Getúlio de que o lugar da mulher era em casa, de que era importante estar perto dos filhos, criá-los. E uma preocupação muito grande, tal como nos outros governos nacionalistas, centralizados, com a questão da educação sexual dos jovens. Nesse período vai aparecer, e isso é muito curioso, vão aparecer os primeiros manuais de educação para os jovens. E aí aparecem os manuais que são muito engraçados, que mostram exatamente a visão que se tinha da mulher como um ser fragilizado, um ser menor, um ser que quanto menos informação tivesse, né, mais pura, mais casta ela seria, porque os manuais masculinos são manuais assim vigorosos, com muitas páginas, várias ilustrações, vários desenhos dos órgãos sexuais, várias explicações. Em geral, eram os professores de história natural que tinham que dar esse tipo de explicação para os seus alunos. Os manuais femininos eram esquálidos, meia dúzia de páginas, né? Nenhuma imagem. As meninas só podiam ler se elas tivessem mais de 18 anos e estivessem noivas. Não podia ler o tal do Manual de Educação Sexual. Né? Os meninos, sim, mas as meninas, nada. Né? Então, mostra exatamente esse descompasso que vai desaguar numa outra febre que nós vamos ver nesses primeiros anos do governo Vargas, que são os manuais de casamento. Bom, esses manuais de casamento partem do princípio, né, de um princípio que era consagrado. As mulheres tinham nojo de ter relações sexuais. Quer dizer, porque a ideia toda é de que a mulher não soubesse rigorosamente nada sobre sexo. Uma mulher que quisesse se casar, ela tinha que ser casta, pura, levar uma coleção de camisolas e chegar na primeira noite, né, de núpcias. Eu lembro que a lua de mel é inventada pelos ingleses para afastar a mulher da sua família, evitando, por exemplo, que ela saísse correndo no meio da noite, querendo voltar para a casa dos pais, o que não era raro de acontecer. Né? Então, esse afastamento era a possibilidade do homem ensinar para a mulher não aquilo que ele tinha aprendido no bordel, porque aquilo era absolutamente proibido. Quer dizer, iniciar a mulher com esse conhecimento erótico era algo de absolutamente descartado. O que era preciso é que ele a iniciasse, tal como um professor sabe tudo, mostrando para ela o que ela tinha que fazer,
né? Ela, por sua vez, tinha que dominar o seu nojo, a sua repugnância daquele ato e ceder amavelmente. Nós vamos ter também, nesse momento, um impacto muito grande da chegada, né, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, do cinema, vocês sabem, dos filmes americanos, né, e da rádio. A rádio e o cinema, a revista do rádio, a vida dos artistas. Nós estamos aí no mundo da imagem, que é esse mundo que nós hoje estamos levando às últimas consequências, mas é nesse momento, graças à fotografia, graças ao cinema, que novos padrões de relação, de comportamento ou em relação à sexualidade vão começar a ser percebidos. Então, entra no campo digamos, dos possíveis o beijo, né? O beijo que hoje nós conhecemos, né? O beijo na boca, o beijo de língua, graças à pasta e à escova de dente, difundida depois da Segunda Guerra Mundial, né? Da higiene bucal. Eu lembro também os avanços da higiene, né? É muito difícil nós imaginarmos um casal à vontade, né? A não ser o Dom Pedro I com a Marquesa de Santos na sua banheira, mas fora disso é difícil a gente imaginar um casal à vontade transpirando, odores, embora as sensibilidades olfativas fossem diferentes nos séculos passados. Mas, enfim, é depois da água encanada, é depois da eletricidade, é depois que todo mundo toma banho, que chega a indústria do sabonete, do desodorante, que as pessoas vão começar a se despir com mais facilidade, e o cinema americano vai ter um impacto muito grande no beijo. Mas era o famoso selinho que começou a mostrar que era possível enlaçar, abraçar. E nós temos, então, aqui o aparecimento, depois da guerra, desses novos padrões amorosos, né? É possível beijar, é possível estar junto, mão na mão, ainda ditado por regras de namoro muito, né, muito severa, mas essa imagem da menina, estou usando expressões de época, caída, da menina furada. Os rapazes diziam reconhecer as moças furadas pela maneira de andar. Essa eu acho absolutamente fantástica, né? Mas é exatamente a todos os preconceitos que cercavam aquela menina que cedia antes de caminhar para o altar. A virgindade era sagrada. Na prática, isso significava sexo vetado para os namorados ou noivos e obrigatório para os cônjuges. Tratava-se de uma dupla condenação. Na vida de solteiro, sexo limitado às preliminares. Na vida de casado, o sexo regido pela obrigação. E aí nós entramos novamente nessa dicotomia de santas puras versus a não santa e não pura, a prostituta, com as famosas meninas para casar e maçanetas ou vassourinhas, né? Que era o nome que se dava a essas meninas com quem, né, podia se fazer tudo menos, né, ter relações sexuais, porque elas conservavam a virgindade, mas se podia abusar dessas meninas, mas na hora de casar tinha-se que casar com a menina pura, a menina virgem. As revistas femininas dessa época são também um tesouro de informações sobre a mentalidade do período. Não ficar sozinha, nunca jamais, não ceder, porque a vida se tornaria um inferno, porque depois de casado o marido jogaria na cara, né, da esposa que ela teria cedido antes do tempo. Quer dizer, os interditos que cercavam o caminho para o altar, né, eram interditos realmente muito fortes. E eu lembro que para as mulheres nessa época, felicidade era sinônimo de casamento. Casar, ter uma aliança no dedo, ser a senhora fulana de tal. Após guerra, o importante era ter a enceradeira, o aspirador, aquela ideia da belinha trabalhadora que cuida da colmeia, que está em casa batendo bolo, as várias receitas. A partir dos anos 60, nós começamos a ter algumas mudanças no Brasil, quer dizer, são ecos da Revolução de maio de 68, né, na França, cujo lema, não sei se vocês se recordam, era amai-vos uns sobre os outros, né? Então era exatamente esse tipo de informação que começa a chegar no Brasil, os campi californianos todos, com aquelas famílias hippies, aquelas meninas hippies.
todas essas influências, um grupo importante de mulheres já na universidade. Anos 70 é o início, inclusive, dos primeiros grupos feministas na universidade. Não preciso dizer a vocês que as feministas são extremamente mal recebidas pela imprensa, são tidas como ressentidas, né? Não gostam de homem. Quer dizer, há todo um discurso também para caricaturizar de forma detrativa as feministas, mas é um momento de grande mudança. E grande mudança que não se opera só ao nível das ideias, mas se opera na vida real com a chegada da pílula anticoncepcional. Esses anos 70, eu diria que foram abençoados porque eles são uma espécie de janela entre a sífilis do século XIX e início do XX e a AIDS que vai chegar nos anos 80. O nosso imaginário era totalmente diferente do imaginário dos nossos pais, que sacralizava a instituição do casamento, favorecendo os amores clandestinos. O que nós queríamos, à diferença deles, era o amor livre, cuja trombeta soprávamos com disposição inigualável. O sexo primava sobre o amor. E a hipocrisia implícita no modelo anterior do casamento era desqualificada. Questionávamos de várias maneiras a fidelidade e pregávamos com fervor a lealdade. Em outras palavras, apostamos tudo no gozo, sem desconfiar que este poderia nos escravizar. Na verdade, escapamos à repressão imposta às gerações anteriores, mas nos tornamos vítimas do nosso ideário. Eu não sei se alguns aqui se lembram de uma revista chamada Ele e Ela. Essa revista depois virou uma revista pornográfica. Mas essa revista, quando ela é fundada nos anos 70, né, um rapaz, um antropólogo, fez um trabalho notável com essa revista ela consagra a libertação sexual. Essa revista ela é publicada para falar para os jovens casais que é preciso viver a sua sexualidade, né, que é legal a gente ter um casamento harmonioso, né, que sexo faz bem para a saúde. Quer dizer, é interessante que a revista decola, ela começa a ser vendida com digamos, com esse suposto conteúdo. Não sei se vocês lembram também, tinha aquele seriado As Panteras, eram sempre umas mulheres com uma cabeleira ao vento, né, fantásticas, muito curvilíneas. É o início, aliás, um modelo Barbie chegando ao Brasil. Eu digo sempre que as academias de ginástica e a Barbie chegam ao Brasil juntos nos anos 70, né, uma boneca que ensina a consumir, a gastar, não ensina a maternar, mas chegam juntas. E aí as mulheres começam a se obcecar com esse negócio de botox, silicone, academia, o tempo todo, isso tudo anos 70. É muito interessante que essa mulher pantera que está na capa, que tem que viver a sua sexualidade, já depois de alguns números, o melhor mesmo é que ela aprenda a fazer algumas receitas e receba o seu marido para jantar com uma velhinha acesa, como agarrar o seu marido, como mantê-lo preso pelo estômago. É fantástico como essa revista, que Soi-disant está aí para animar a revolução sexual, dá um passo atrás e começa a se comportar como uma revista dos anos 50. Interessantíssimo também o lugar que essa revista vai dar para o que era chamado, na época, de poder alegre. Eles simplesmente traduzem gay power, né, e vira poder alegre. E se no início há uma certa indulgência com o poder alegre, rapidamente essa coisa do poder alegre começa a enfastiar, eles percebem que não deu certo, e aí há uma campanha em prol do machão. É muito curioso como nos anos 70, né, ser macho, ser machão é a grande tônica, né, a grande receita para os homens. Então, uma verdadeira campanha, né, de que os homens têm que exibir a sua masculinidade, a sua virilidade. Parabéns aos acadêmicos da associação, saudações para os formandos da cadeira de direito, a todas as senhoras, muita consideração. E os anos 80 são isso, é uma espécie de grande celebração. Mas o que acontece? São os anos de maior violência contra a mulher no Brasil. Os crimes cometidos e crimes estrondosos. O Globo publicava as fotos das mulheres mortas, batidas, violentadas. O Brasil realmente é uma espécie de império para a violência contra as mulheres. Os anos de 1970 e 80 foram uma época de liberação de costumes, de muitas conquistas para a mulher e sua sexualidade. Mas foi também quando tivemos violentas reações machistas e homicídios passionais. Marcas traumáticas de nossa história. Traumas que se agravaram com a chegada da AIDS e todas as implicações que vieram com ela.
uma parcela importante das nossas minorias gays, nessa época, foi abandonada pelos familiares, pelos cônjuges, pelos médicos, pela enfermagem, que tinha medo de cuidar dos aidéticos. É uma história de uma tristeza, de um abandono, de uma vergonha. Então, anos de muita solidão, né, de muita violência, esses que foram os anos 80. E nós sabemos que os anos 90 foi da explosão do turismo sexual no Brasil, sobretudo no Nordeste. Eu acho absolutamente indesculpável que, enfim, um país grande como o nosso, Rio como o nosso, a violência contra a mulher esteja tão presente, a homofobia seja, enfim, diga tanto, né, da sua presença, e uma série de assuntos, por exemplo, a questão do aborto, que não foi discutida até hoje, que as maiores prejudicadas são as mulheres pobres, né, que não têm recursos e acabam fazendo aborto da maneira, enfim, mais terrível possível, porque não há nenhum suporte público para ajudar mulheres. Agora, existe um dado estrutural que atravessa, né, esses problemas. E esse dado estrutural é a falta de educação no nosso país. E uma educação que, como eu gosto de lembrar, não é só a responsabilidade do Estado. O Pierre Bourdieu estudou profundamente questões ligadas à educação das nações. Ele diz muito bem que educação é uma questão de responsabilidade. Enquanto a sociedade brasileira não esposar a ideia de que a educação é absolutamente fundamental e não for para as ruas pela educação, eu acho genial a marcha gay em São Paulo, 2 milhões de pessoas. Eu acho absolutamente sensacional. Agora, eu gostaria de ver 2 milhões na rua pela educação nesse país, que é uma coisa que não acontece. E por quê? Porque a nossa população, porque a sociedade brasileira não exige do Estado, do governo, enfim, uma valorização da educação. É óbvio que a tolerância seria um elemento de aprimoramento das relações, de compreensão das relações, mas sem educação isso é absolutamente impossível. Eu gostaria de uma opinião de uma pessoa que já olhou tanto para a história, com tanto critério, uma previsão sem compromisso de quais são os rumos da sexualidade hoje. Primeiro, o fim das camisas de força, né? Quer dizer, eu sou até contra estudos de gênero, porque eu acho que acabou isso. Quer dizer, hoje você tem gêneros, né? É tudo no plural. Eu acho que as discussões aqui no Brasil ainda estão muito centradas em questões políticas, mas fora do Brasil a discussão é sobre o fim do conceito de gênero, porque você vai ter transformações enormes e você vai poder, inclusive, gerir a sua sexualidade no dia a dia como você quiser. Né? Se comportando um dia como moça, outro dia como rapaz, quer dizer, não vão haver mais esses papéis que no passado eram tão definidos e que se transformaram em verdadeiras camisas de força, porque uma vez que você rompia com eles, você era vitimizado, você era perseguido, você era maltratado. Então, eu acho que é preciso que nós caminhemos para uma forma de tolerância, de compreensão de mudanças que virão, inexoráveis, que hajam pessoas que queiram ouvir, discutir, entender, compreender e deixar viver. O que eu desejo, eu não quero dar absolutamente lições de moral, não concluo nada, é que vocês simplesmente tenham ouvido essas informações atentos para a riqueza da nossa documentação histórica, porque é disso que eu estou falando aqui, né, de como são ricos os nossos arquivos, de como os nossos documentos históricos falam de sexo, sim, como é fácil a gente fazer uma história da sexualidade no Brasil, porque há uma eloquência na poesia, na literatura, nos tratados de medicina, nos tratados teológicos, fala-se muito de sexo, no humor, com graça, o teatro rebolado teve aí a sua vez, a música teve aí a sua vez, o machixe, se a gente for para trás, quer dizer, várias expressões artísticas também nos ajudam a falar de sexualidade, e o meu convite é que vocês leiam sempre história, porque história sempre tem boas histórias para contar e boas histórias para contar sobre sexualidade também. Acesse mais palestras no site e Facebook do Instituto CPFL e inscreva-se no canal do Café Filosófico CPFL no YouTube. As feministas alemãs conseguiram uma vitória fantástica. Elas conseguiram que os homens fizessem xixi sentados.
É difícil a gente arrancar da pele certos valores, certas tradições, certas crenças.